Olá pessoal, bom dia, muito bom estarmos aqui neste domingo para falarmos um pouco sobre o Evangelho, para termos uma conversa bacana, né? Conversarmos sobre alguns pontos aí. Vamos começar fazendo a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, nos sentarmos confortavelmente. Respirarmos profundamente, afastando das nossas mentes as preocupações e vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, agradecendo a este amigo pela presença, pela companhia, pelos bons conselhos. Vamos saudando ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo-lhes pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, dos ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou, pedindo-lhes que nos inspirem e que abram as nossas mentes, os nossos corações para os assuntos dos quais vamos tratar hoje. Que assim seja. E vamos então para o nosso tema de hoje, que é um trecho do Evangelho do capítulo A Fé Transporta Montanhas, que é o tema Fé, Mãe da Caridade e da Esperança. Então, quando a gente fala de fé, eu quero primeiro falar um pouco a respeito da fé. O que é fé? Porque a gente sempre ouve, né? Nós precisamos ter fé, fé em Deus, tenha fé, as pessoas nos recomendam isso diante de adversidades. Mas o que é essa fé? O que é fé? E eu sempre penso que fé é acreditar, né? A gente já sabe. O que é ter fé em Deus? É acreditar em Deus, é confiar em Deus. Mas quando a gente fala da fé, é um pouco mais do que o nosso acreditar, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer, eu acredito que se eu pular numa piscina eu vou afundar. Eu acredito que se eu correr eu vou chegar do outro lado da rua. Essas coisas são óbvias. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Eu acredito que perto das 8 da noite vai ficar escuro. Todo mundo sabe. Não existe nenhum mérito em acreditar nesse tipo de coisa. A fé vai além. Porque a fé subentende a gente acreditar em algo que não é óbvio, em algo que não está claro, muitas vezes em algo que ninguém acredita, né? É acreditar no que a gente não pode comprovar. Porque a gente não consegue comprovar cientificamente que Deus existe. Muitas pessoas vão fazer relatos de que sentiram a presença de Deus na vida delas, e sentiram e podem ter sentido. Eu poderia fazer um relato desse tipo, mas é uma coisa individual, não é algo que a gente consiga comprovar. Se nós dermos esses relatos, por exemplo, para uma pessoa que não acredita em Deus, ela vai ter uma outra explicação. Provavelmente ela vai adotar uma linha mais científica e vai conseguir explicar o que aconteceu conosco. Então, fé é a gente acreditar naquilo que não tem como provar. É o acreditar por acreditar, é o acreditar pela confiança. Né? Esse é o sentido da fé. Esse é o sentido de nós realmente acreditarmos em Deus, confiarmos que Deus existe. É a confiança, é a certeza de que aquilo existe, de que aquilo vai acontecer, ainda que ninguém possa provar, ainda que a gente não tenha condições de comprovar isso. Tá? E o trecho nos fala: fé, mãe da esperança e mãe da caridade. Bom, para a esperança, é claro para a gente, né? Por que a fé é mãe da esperança? Porque se eu acredito, se eu confio, eu tenho esperanças. Eu tenho esperanças num futuro melhor, eu tenho esperanças de que uma situação ruim vai passar, eu tenho esperanças de que eu vou receber um auxílio. Essa esperança, a esperança é o resultado da nossa confiança em quê? Em Deus.
da nossa confiança num poder maior do que o nosso. Mas, indo um pouquinho além, é também a confiança no amor de Deus. Porque não basta eu acreditar que Deus existe. Eu posso acreditar que existe um poder superior que criou o mundo, por exemplo. Mas eu preciso acreditar, eu preciso ter fé no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Porque é esse amor que me dá a certeza de que Deus sempre vai fazer o melhor para mim. De que Deus sempre vai me dar o suporte necessário nos momentos em que eu tiver necessidade. Né? E a nossa esperança, a nossa fé, pode ser testada muitas vezes, e é testada com frequência, porque eu sempre falo, a gente ter fé e acreditar em Deus quando tudo tá bom, é muito fácil. Não tenho dívidas, minha saúde está boa, minha família está tranquila, existe harmonia, eu não tenho nenhum tipo de problema afetivo, eu tenho um casamento bom, meus filhos estão bem. É muito fácil acreditar em Deus nessas condições. Essas condições são bem raras, né? Tudo tá bom e não tem problema, mas é muito fácil acreditar num poder superior quando as coisas estão boas. Mas e quando acontecem coisas ruins? E quando a gente perde um familiar? Quando uma mãe perde um filho? Quando uma pessoa perde um emprego e se vê numa situação de praticamente miséria? Quando nós vivenciamos esse momento pelo qual nós estamos passando, né? Em que existe um vírus, uma doença que surgiu e mudou completamente o nosso mundo, mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida, ceifou muitas vidas, né? Existem famílias que perderam muitas pessoas decorrência da Covid, existem pessoas doentes, existem pessoas hospitalizadas, existem pessoas morrendo sem assistência médica porque não tem nem condições de ter acesso a isso. Como é que fica a nossa fé? Como é que fica acreditar em Deus nesse momento? Né? A gente tem que acreditar que existe um propósito maior para tudo isso. Né? Nós recebemos mensagens da espiritualidade que nos falam que esse momento é necessário para a evolução da humanidade, que havia a necessidade de uma grande mudança na forma como nós estávamos vivendo. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós conseguimos fazer essa conexão, nós conseguimos perceber essa necessidade. Porque hoje nós vivemos uma situação em que nós não podemos visitar familiares, estamos distantes, afastados das pessoas que a gente ama, nós não devemos ter muito contato físico, nós devemos manter distanciamento, nós não temos mais condições, ou pelo menos não devemos mais nos aglomerar, ir a festas. E quantas pessoas viviam em função disso? Quantas pessoas viviam nesse frenesi, nessa coisa de sempre estar correndo atrás de alguma coisa e não tinham tempo para a família, não tinham tempo para os filhos e não tinham tempo para nada. E agora nós nos vemos presos dentro de casa, as pessoas que têm filhos, com os filhos dentro de casa porque as escolas fecharam, mudou muita coisa nas nossas vidas. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, realmente acho que a humanidade precisava desse freio. A gente precisava aprender a valorizar o que realmente importa. Porque a pandemia não está matando só pessoas pobres, pelo contrário, matando pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas desconhecidas. Todos estamos no mesmo oceano, remando ali, né? Alguns com um barquinho um pouco melhor, mas assim, o oceano é o mesmo, a tempestade veio e está derrubando muita gente. Então, quando surgem as dificuldades, é que a gente falar em fé realmente tem algum valor. Porque manter a fé, acreditar quando as coisas estão difíceis, é que realmente mostra o quanto a nossa fé é sincera e verdadeira. Né? É essa fé que nos dá a esperança de que tudo isso vai passar, de que a gente vai conseguir aprender uma lição valiosa, e quando eu falo a gente, eu quero dizer nós, humanidade, não estou falando nós que estamos aqui, né, nos vendo, mas nós, humanidade, o mundo todo, né, o mundo todo está sendo afetado. A cada período, um país é mais afetado, né? Nós vimos no começo da pandemia a Itália muito afetada, muitas pessoas morrendo, depois teve um momento em que os Estados Unidos estavam vivenciando muitas mortes, nesse momento Portugal passa por uma situação muito difícil, então é geral,
né? É geral, é algo que afetou a humanidade inteira. Então, nós todos estamos sendo afetados, nós todos precisamos ter fé, nós todos precisamos ter a esperança de que tudo isso tem um propósito, de que isso tudo vai passar, de que a vacina virá e de que a nossa vida vai ficar um pouco melhor. Então, a esperança decorre da fé. Mas e a caridade? Por que será que a caridade é falada no Evangelho como uma consequência também da fé? Quando a gente fala da caridade, né, que a fé é mãe também da caridade, nós temos que entender essa fé no amor de Deus. Né? Como eu disse, a nossa fé é que Deus nos ama tanto que está conosco o tempo todo, que guia as nossas vidas, que faz o que é melhor para nós, ainda que nós não tenhamos condições de entender por que aquele remédio que parece tão amargo é o melhor para nós naquele momento. Quando nós confiamos nisso, nós confiamos no amor. E a caridade vem do amor. A caridade é a manifestação do amor. Quando nós amamos as pessoas, nós queremos que elas fiquem bem. A nossa capacidade de amar ainda é muito pequena, porque nós ainda estamos engatinhando ali na evolução espiritual. Como espírito, somos ainda crianças, às vezes adolescentes, mas ainda muito imaturos. Nós não temos condições de compreender a grandeza de determinadas coisas. E o amor é uma das coisas que são difíceis para a gente de entender, porque nós ainda pensamos no amor como um sentimento egoísta. Nós achamos que nós só podemos amar uma pessoa que nos ama. Nós achamos que se nós amamos uma pessoa, ela tem obrigações para conosco, ela tem que nos dar retorno de determinadas coisas. E o amor não é assim. Não é esse amor, quando a gente fala nesse sentido amplo do amor de Deus. Esse amor, eu vou dizer que ele é unilateral. Eu amar uma pessoa significa apenas isso, que eu amo essa pessoa. Não significa que ela tem obrigações para comigo, não significa que ela precisa me amar de volta, significa que eu amo. E a partir do momento em que eu amo, eu quero o melhor para essa pessoa. Vamos imaginar um exemplo de amor que é o que a gente mais usa, né? Como exemplo desse amor abnegado, que é o sentimento de uma mãe, de um pai para com o seu filho. Esse tipo de amor. Muitas vezes o filho se revela ao longo da vida um filho ingrato, ele não reconhece os esforços que os pais fizeram para criá-lo. Existem filhos que não falam mais com os pais. Existem filhos que tomaram caminhos muito errados, independentemente dos conselhos, das orientações que todas aquelas pessoas que os queriam bem deram. Essa mãe, esse pai deixa de amar esse filho? Não deixa de amar. Pode ser que ele tome atitudes que para ele são extremamente difíceis, mas que ele entende como necessárias para ajudar esse filho. E isso é o amor. É quando, ainda que eu não tenha nenhum tipo de retribuição, eu continuo amando e eu continuo fazendo todo o possível por aquela pessoa. E muitas vezes, fazer o bem por aquela pessoa, visar o bem da pessoa, é um remédio amargo, né? É um remédio amargo. Vamos usar um exemplo um pouco bobinho, mas que é mais fácil da nossa realidade, quando nós somos criancinhas e nós vamos lá e, por exemplo, estamos andando na rua, né? Quem nunca viu uma criança fazer isso? Tá andando na rua de mão dada com o pai ou com a mãe, ou com o tio, enfim, e ela larga a mão rápido e corre pro meio da rua. E o susto de quem tá com essa criança é enorme, porque a gente, na hora, pensa, vai vir um carro, vai atropelar, o susto é muito grande. E é muito comum a reação de quem tá junto, de quem está com essa criança. Normalmente, o que a gente faz? A gente dá uma bronca bem grande na hora. Que isso? O que você fez? O perigo? É uma bronca. E às vezes a criança chora porque ela fica magoada porque levou uma bronca. Quer dizer, é um remédio um pouco amargo para a criança. Mas o que a gente objetiva com isso? Qual que é a nossa intenção com essa bronca? É alertar essa criança, evitar que ela repita aquilo no futuro, porque a atitude dela foi extremamente perigosa, porque ela pode colocar a vida dela em risco se ela fizer aquilo de novo.
Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente ama, muitas vezes a gente aplica um remédio amargo. E por que seria diferente de Deus para conosco? Claro que não, né? Deus nos ama com esse amor abnegado. Então, aquilo que nós entendemos como uma coisa muito ruim, revela-se posteriormente como necessário para o nosso crescimento. Então, a fé tem essa dimensão muito do amor. Eu acredito que Deus me ama, eu acredito que as coisas que acontecem comigo acontecem porque Deus permitiu e que aquilo é uma forma de me melhorar para o futuro, de melhorar a minha vida no futuro. É claro que quando eu falo aqui as coisas que acontecem na minha vida, eu não estou falando daquelas escolhas que eu faço, daqueles acontecimentos que muitas vezes são infelizes, mas que são consequências das minhas decisões, são consequências dos meus erros. Eu falo daqueles infortúnios que acontecem, daqueles momentos difíceis que surgem nas nossas vidas, independentemente do que nós façamos, né? Então, eles resultam do amor de Deus nos ensinar, de Deus nos corrigir, de Deus nos oferecer uma oportunidade de reparar uma falta do passado, da qual às vezes a gente não se lembra. E a caridade vem desse amor abnegado, desse amor que não espera nada em troca. Quando eu tenho um sentimento sincero de amor por toda a humanidade, eu quero ajudar toda a humanidade. Acredito que nós não estejamos ainda nesse momento evolutivo. A gente não consegue ainda. Eu amo a humanidade inteira dessa mesma forma como a gente sabe que Deus nos ama, que Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida como exemplo para nós. Mas nós podemos trazer isso para aquela dimensão menor das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não consigo amar a humanidade inteira, mas então eu amo as pessoas que estão próximas a mim. E eu quero ajudá-las, e eu desejo ajudá-las, eu desejo que elas tenham uma vida melhor. E daí vem a caridade. Por isso a caridade também é uma filha da fé. A caridade decorre da nossa fé em Deus, decorre da nossa caridade, da nossa fé no amor que Deus tem por nós. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a fé propriamente dita, já que esse é o capítulo do Evangelho, né? A fé tem um trecho muito interessante no Evangelho que fala que a fé sincera é arrebatadora e contagiante. Olha só que interessante isso, né? Quer dizer, a fé sincera arrebata, ela traz os outros, ela convida os outros a praticar aquela fé. E é contagiante, eu espalho a fé. Como é que eu espalho a minha fé sincera? Como é que eu contagio as pessoas ao meu redor com a minha fé sincera? Pelo exemplo, gente. Não significa que eu preciso pregar o dia inteiro para contagiar os outros. Até porque se eu pregar o dia inteiro, mas as minhas atitudes não refletirem o que eu falo, eu não vou contagiar ninguém. Muito pelo contrário, eu vou espantar as pessoas, né? Nós vemos pelo exemplo. Nós falamos, né? Tem ditadinhos assim. Não adianta você falar para a criança o dia inteiro não faça, não faça, não faça, se ela vê você fazendo. Porque o ser humano aprende pelo exemplo. Então, quando nós damos o exemplo da nossa fé sincera, isso contagia, isso se espalha. São as nossas atitudes baseadas na fé que contagiam o próximo, que fazem com que as pessoas nos sigam. Não adianta eu ter uma palavra vazia, eu preciso de um exemplo, eu preciso que aquilo, realmente o que eu falo se mostre nas atitudes que eu tenho. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, nós temos que ajudar o próximo, e eu passar por uma pessoa necessitada na rua que me pede ajuda, fingir que eu não vejo. É claro que às vezes a gente não tem condições de ajudar aquela pessoa, mas a atenção, a palavra, também é uma forma de caridade, né? Muitas vezes nós vemos pessoas nas ruas, pessoas esmolando, pessoas pedindo, e a maioria das pessoas finge que não vê. Parou o carro no farol, no semáforo, tem alguém vindo, fecha o vidro, finge que não vê. Pode ser que você não tenha como ajudar,
mas o respeito por aquela pessoa deve fazer com que você pelo menos dê atenção a ela, ainda que você vá dizer, olha, hoje infelizmente eu não posso ajudar, hoje eu não tenho condições, mas dê atenção para a pessoa, tenha respeito por ela. É isso que o amor nos pede. Porque se uma pessoa que você ama se aproximar de você, você não vai ignorar aquela pessoa, você não vai fingir que não vê. Você vai dar atenção, ainda que você não consiga ajudar naquele momento. Então, a nossa exemplificação, a vivência da nossa fé é que contagia os outros, é que a torna esse fenômeno muito, muito maravilhoso, que é quando as pessoas se unem na fé. Né? O que é uma associação religiosa, o que é um agrupamento religioso? São pessoas unidas pela fé, que se unem ali para fazer um trabalho, para ouvir uma palavra. As pessoas acreditam na mesma coisa. E eu não estou falando aqui de uma religião específica A ou B, eu estou falando em acreditar em Deus, em acreditar no amor em Deus de uma forma muito ampla. Isso é a fé, e é assim que a fé contagia, e que ela é realmente maravilhosa. Acreditar é maravilhoso, ter fé é maravilhoso. Quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós temos um momento difícil, como é importante termos fé. Como é importante nós acreditarmos que Deus continua olhando por nós. Que por mais que aquele momento seja difícil, vai passar. De que mais que aquela dor seja naquele momento insuportável, vai passar. E mais, que se nós, sinceramente, de coração aberto, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento até Deus e dissermos uma frasezinha simples: meu Deus, me ajude, nós seremos atendidos. Isso significa que aquela dor vai passar instantaneamente, que aquele problema vai acabar instantaneamente? Não. Mas significa que Deus vai nos dar a serenidade, que Deus vai nos dar o equilíbrio, que Deus vai nos dar forças para que nós superemos aquele momento difícil. Quem nunca sentiu isso é porque nunca pediu sinceramente. Porque todos aqueles que sinceramente pediram, que sinceramente ergueram seus olhos para o alto e disseram, meu Deus, me ajuda, receberam essa ajuda de uma forma ou de outra. E as pessoas, para fazerem isso, não precisam ter uma religião, não precisam ir à missa todo domingo, não precisam de nada, nada além do que a gente está tratando aqui, fé. A certeza de que se ela pedir, ela será atendida. Né? Por isso a fé é muito importante, a fé é muito maravilhosa. Mas é importante a gente fazer aqui também uma advertência em relação à fé cega, aquela fé que viola o bom senso, digamos assim, né? Nós temos que acreditar em Deus porque nós entendemos Deus, porque nós enxergamos Deus no mundo. Não pode ser uma fé cega, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que nos digam. Nós temos que passar pelo nosso crivo, pelo crivo do bom senso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nos é dito, com o que nos é falado. Existe uma parte do Evangelho que fala a respeito dos falsos profetas. E o que são esses falsos profetas? São pessoas que têm a fala, que têm muitas vezes a aparência da bondade e do amor, mas cujas atitudes destoam daquilo que ele fala. Como é que a gente reconhece um falso profeta? A atitude não casa com a palavra. Ele prega uma coisa e faz outra. Então nós precisamos sempre estar atentos para não depositarmos a nossa fé no que é errado. A nossa fé tem que ser direcionada a Deus e não aos homens. A humanidade é falha. Todos nós somos homens e somos falhos. Nós não devemos depositar a fé em pessoas, nós devemos depositar a nossa fé em Deus. Pode ser que aquelas pessoas surjam nas nossas vidas pela mão de Deus, não tenho dúvidas de que isso acontece com frequência. Mas a nossa fé é direcionada para Deus e não para as pessoas, porque as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão nos decepcionar, porque todos nós erramos. A evolução não acontece de um salto. Eu não durmo imperfeita e acordo perfeita. Isso não existe. A gente vai caminhando.
É uma escadinha que a gente vai subindo bem devagar. De vez em quando a gente tropeça, escorrega e cai uns 3 degrauzinhos e começa a subir de novo. Essa é a escalada do ser humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. Alguns com maior frequência, alguns com menor, porque depende muito da evolução individual de cada um. Mas não adianta a gente achar que tem alguém aqui na Terra que é perfeito, que é santo. Não tem, não tem. Eu costumo dizer, quando você olha uma pessoa que matou outra e fala, ai que horror, mas eu não sou assim, pode procurar, porque aquele que matou o outro, que é um crime terrível, talvez não tenha um defeito moral como a inveja, por exemplo, que você tem. Talvez não tenha impaciência e intolerância que eu tenho, por exemplo. Né? Então, todos nós estamos aqui tentando corrigir os nossos defeitos. Alguns com mais facilidade, outros com menos, como acontece, por exemplo, numa escola, que alguns alunos vão bem, vão tirando notas altas, outros vão mais ou menos, e tem aqueles que ficam de recuperação. Mas estamos todos aqui no mesmo nível de imperfeição e de espíritos que estão tentando evoluir, tentando melhorar. Pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu queria reforçar só essa necessidade da fé, mas não colocar esse peso de que a fé tem que ser uma necessidade para nós, uma coisa difícil. Não. Acreditem, olhem ao redor, sabe? Vejam o mundo. A gente tem muita infelicidade, a gente tem muita maldade no mundo. Mas quantas coisas nós temos de belas e de boas. Quantas pequenas gotinhas de esperança Deus coloca nas nossas vidas no dia a dia, se nós estivermos abertos e dispostos a enxergar. Né? Nós falamos muito de milagres quando nós falamos de fé, mas o milagre é uma obra da fé. Quantas passagens existem no Evangelho, na Bíblia, em que Jesus realizou um milagre, curou uma pessoa, e o que ele dizia? Vai em paz, a tua fé te curou. Quer dizer, Jesus só pôde operar aquele milagre porque a pessoa teve fé, porque a pessoa acreditou. Como é que ele sabia isso? Porque a pessoa procurou, a pessoa acreditou que aproximando-se de Jesus e pedindo, seria atendida. E é isso, é nisso que nós temos que confiar e acreditar, pessoal. Se nós pedirmos, se nós realmente acreditarmos, Deus sempre estará lá para nos apoiar, para nos sustentar, para tornar o nosso fardo um pouquinho menos pesado, um pouquinho mais fácil de ser carregado. É importante a gente entender que a fé, acreditar que Deus nos ama, não vai fazer com que os problemas desapareçam. Todos teremos problemas, todos nós temos coisinhas a resgatar do nosso passado, todos nós temos que responder pelas atitudes que temos no dia a dia. Atitudes boas, boa colheita. Atitudes ruins, a colheita não vai ser tão boa assim. Então, Deus não vai nos livrar das nossas provas, das provas pelas quais a gente tem que passar. Mas Deus vai nos ajudar a suportar essas provações com mais facilidade, a suportar essas provações com serenidade. Todos nós conhecemos alguém que tem uma vida absolutamente infeliz, problemas, dificuldades, privações, mas também todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa nessas condições que é uma pessoa serena, que a gente normalmente admira. Como é que fulano consegue ser tão calmo, tão tranquilo com aquela vida que tem, com aquele problemão que está enfrentando? Acreditem, ainda que a pessoa não saiba, é a fé, é a confiança em Deus que dá essa serenidade para as pessoas. Então, pessoal, agradeço muito pela paciência de todos em me ouvir e, por favor, que fique esse recado, a fé. Que a fé possa nos dar esperança de que dias melhores virão, sempre, e que a fé possa nos mover a praticar a caridade. Que a certeza de que Deus nos ama e que quer que nós espalhemos esse amor ao nosso redor possa nos fazer olhar mais para o próximo.
ter uma atitude mais generosa para com o próximo. Lembrando que a caridade não é só material, né? Nós temos a caridade moral, uma palavra, um sorriso, um ouvido aberto, também são formas maravilhosas de caridade e às vezes até muito mais importantes do que um pacote de arroz, por exemplo. Certo? Que vocês tenham todos um bom domingo, que tenhamos todos um bom domingo, que fiquemos na companhia de Deus. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos novamente, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedindo-lhe que nos abençoe, que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, que abençoe todas as pessoas no mundo que estejam passando por necessidades, sejam essas necessidades materiais, emocionais, que Ele possa abençoar todos os enfermos, todas as pessoas que neste momento sofrem com algum tipo de enfermidade, que abençoe também todas aquelas pessoas que lutam na linha de frente, nos hospitais, nos prontos-socorros, na área de saúde, enfim. Sejam médicos, enfermeiros, faxineiros, cozinheiros, todos aqueles que lutam por garantir a saúde daqueles que estão debilitados. Pedindo também que abençoe os nossos políticos para que eles tenham mais caridade, mais consciência nos momentos de tomarem decisões nas suas atuações. Que fiquemos todos em paz e tenhamos uma ótima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigada. Que tenhamos todos um ótimo domingo. Grande abraço a todos.